Olá, povo de Deus. Olá, povo de Deus. Que você vença hoje, você vença amanhã e você vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sim, estamos mais uma vez aqui com você para juntos ouvirmos e entendermos a palavra de Deus, uma palavra que é a verdade, a palavra que traz luz, uma palavra que traz a exatidão de Deus para o seu coração. Perceba que nos tempos de hoje, nos dias de hoje, se nós não estivermos ligados com a presença de Deus, nós teremos sérios problemas, sim. Mas veja que os tempos estão passando e as coisas estão se fechando, se apertando. Talvez em sua vida coisas terríveis tenham se passado. Talvez você enfrentou uma situação muito difícil na sua vida, mas é necessário nós termos a direção e a orientação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Abra comigo em 1 João, sim, pega a sua Bíblia, é importante você pegar a sua Bíblia, tomar nota, ver de fato a palavra de Deus. Então, povo de Deus, é necessário nós entendermos a respeito da palavra de Deus nos dias de hoje, para que a gente não fique sem a clareza do Espírito Santo, para que a gente não fique sem o entendimento da graça, para que a gente não pereça espiritualmente. É necessário nós entendermos a respeito da palavra da verdade. É necessário, povo de Deus, você ouvir o Espírito Santo. Ouça, se você não tem ouvido o Espírito de Deus, há um problema espiritual de estrutura em sua vida espiritual. Há um problema estrutural na sua jornada cristã. Porque o Espírito Santo, ele não só fala através de louvor. Sabe, as pessoas acreditam, ouvi um bom louvor, o Espírito falou comigo, ouvi uma boa pregação, o Espírito Santo falou comigo. Ouça, povo de Deus. Se você não tem ouvido de fato o Espírito Santo em seu coração, você precisa ajustar a sua vida espiritualmente. Deixar o que está fazendo e começar a fazer aquilo que a palavra de Deus disse que tem que fazer. Porque sem o Espírito Santo, ou sem a relação com o Espírito Santo, sem o entendimento da palavra, será difícil e impossível você, de fato, atender os requisitos que a palavra de Deus nos ordena. Porque é imprescindível o Espírito Santo. Entenda, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são a trindade, e os três concordam em um. Significa dizer que não há nada que um faça que o outro não saiba. E tudo que um faz, os outros concordam. Significa dizer que tudo é em harmonia, nada é separado, tudo é perfeito. No entanto, Deus, ele teve um papel fundamental na história bíblica na qual cremos. O papel de Deus foi a criação. Deus foi criando as coisas e reparando outras coisas. Deus foi se envolvendo no meio do povo para salvar o povo que ele tinha escolhido. Deus foi levantando profetas e reis, juízes, e para organizar a humanidade. Depois disso, Jesus teve um papel fundamental na humanidade. Ele veio para a Terra, você sabe muito bem disso, salvar todo aquele que se havia perdido, como eu e você. Jesus veio para a Terra para deixar agora a palavra e a oportunidade de Deus no seu coração, que é Ele mesmo, a própria palavra escrita, agora a própria palavra falada de Deus, se tornou a palavra viva de Deus na Terra, que era Jesus, e aí Jesus morre e ressuscita, e agora se torna a palavra escrita de Deus. Quando isso acontece, Jesus vai para o céu, a Bíblia diz que Jesus não está na terra. Se você ouve por aí que Jesus está na terra, que Jesus, quando eu cheguei aqui, o Jesus já estava ali, estava lá. Não, Jesus está no céu, à direita de Deus. Jesus só vai voltar para a terra quando for para resgatar os eleitos. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. No entanto, a ação de Jesus acontece através do nome de Jesus e através do Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Ok? Deus teve seu papel fundamental, Jesus também, agora o Espírito Santo tem o seu papel na igreja, em mim, em você, no povo eleito. O papel do Espírito Santo é fazer com que você compreenda as coisas de Deus,
que você esteja ligado ao Senhor Jesus Cristo, ligado ao reino espiritual. Um dos papéis do Espírito Santo é você ter a linguagem espiritual da divindade, é você obter a divindade em você através dele. Então, há papel do Espírito Santo que aproxima você de Deus. Logo, se você não está ouvindo o Espírito Santo, há um problema na estrutura como cristão que você está vivendo. E isso é importante nós entendermos a respeito do Espírito de Deus e entendermos o que de fato a palavra tem falado. Por isso, convido a você a entender agora o que a palavra de Deus está falando para mim e para você no livro de 1 João. Sim, você vai ver coisas impressionantes. No livro de 1 João, iremos falar sobre o amor ao mundo. Sim, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra, palavra da verdade, palavra de Deus. Entenda, a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração com um entendimento muito incrível. E para muitos isso choca. A palavra de Deus de fato faz isso. Ela vai de encontro com o que nós cremos. Ela vai de encontro com a ideologia religiosa que seguimos. A palavra de Deus vai de encontro com aquilo que aprendemos em nossas famílias, na estrutura de nossas famílias, porque a palavra de Deus, ela de fato vai de encontro com tudo aquilo que não pertence a Deus. Veja, o versículo número 15 diz assim: não ame o mundo nem o que nele há. Só aqui existem muitas coisas para nós transcorrermos, mas em outra oportunidade, com um tempo maior, estaremos falando sobre isso. No entanto, nós precisamos falar, dar ênfase a algumas coisas só nessa pequena parte desse versículo. Aqui já nos diz 3 coisas importantes. Aqui ele nos diz amar, aqui diz o mundo e o que nele há. Entenda, esse amor que aqui em João está escrito, 1 João, está dizendo que não é o amor que Deus tem por nós ou o amor que você tem por Deus. Não, esse amor aqui, na verdade, é o amor de fato que os homens sentem pelas coisas ou pelas situações e circunstâncias por alguém. Esse amor aqui não é o amor colocado de Deus no homem e para o homem. Esse amor aqui é um amor falso, pseudo, sabe? Um amor que não transborda por Deus. É um amor que não se achega a Deus. É um amor que, de fato, não é Deus. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus é amor. Esse amor aqui não é Deus. Esse amor aqui se torna um amor da alma, um amor do homem e da mulher. Veja, a Bíblia diz, não amem o mundo e nem o que nele há. O mundo não é essa esfera que nós chamamos de terra. Aqui a Bíblia não fala desse mundo. Lembre-se quando Jesus chegou para tentar ser tentado no deserto e o diabo chega para tentar Jesus. Lembre-se que ele disse, se você se prostrar, te darei tudo isso aqui é meu. Entenda, todas as coisas pertencentes à carnalidade, todas as coisas pertencentes a domínio da carne é do diabo. Isso é o que a Bíblia fala de mundo. É tudo aquilo que pertence à carnalidade, tudo aquilo que pertence ao desejo pecaminoso, tudo aquilo que pertence ao entendimento do homem nessa terra. Veja, o amor do homem por essas coisas, ele é um amor falso, porque vez ou outra você deixa de amar uma coisa e ama outra, porque aquilo é mais interessante agora do que aquele ali. Entende? Então, o amor que aqui a Bíblia está falando, não amem o mundo, está dizendo do amor e o desejo pelas coisas. Esse amor seria o desejo ardente em você viver em uma vida pecaminosa. Sabe, o que eu vejo é cristãs e cristãos que vivem uma vida de fato errada
e se baseia porque lê a Bíblia, ora, ou já foram cristãos de uma igreja e se baseia por esse conhecimento para de fato dizer e falar e acreditar na própria mentira que de fato vive uma vida de amor a Deus ou o amor de Deus na pessoa. Entenda, olha o que a Bíblia diz: não ame o mundo nem o que nele há. Aqui é uma separação. A Bíblia separou duas coisas: o mundo e o que nele há. Veja, o que há no mundo? Esse mundo nós não estamos falando da abóboda da terra, chamada terra. Não estamos falando disso. Estamos falando das coisas pertencentes ao diabo que não pertencem a Deus. Por isso que chama de mundo. Agora, o que nele há? Aqui a Bíblia explica o que nele há. Depois, mais na frente, vai explicar, entenda, as coisas que estão na terra são os desejos ardentes por coisas boas que a terra oferece ao seu corpo. Quando eu falo terra, eu estou falando só desse globo, estou falando de fato do mundo. É as coisas boas que este mundo oferece. Por exemplo, a pessoa quando vai numa festa e ela se desviou, se ausentou do caminho, há pessoas que têm problema tá, em falar assim, não estou desviado, estou afastado. Afastado é desviado, a pessoa talvez nunca leu o dicionário. Se desviar é se afastar do caminho. Então, afastado é desviado do caminho. Se você está afastado, você está desviado. Você aceitando ou não, é uma realidade. Isso pode ser em português, em espanhol, em inglês. É você procurar o termo e você ver a origem do termo. Uma pessoa que está falando, estou desviado, estou afastado, você está desviado. O desviado sempre quer justificativa para dizer que não está desviado. Você está desviada e você está desviado. O desviado está afastado do caminho porque está amando as coisas do mundo. É assim mesmo, povo de Deus. Não se preocupe. Um desviado ou um afastado, ele de fato ainda consegue ver ao longe as coisas de Deus e tem saudade das coisas de Deus. Sabe? O desviado, o afastado, como você queira, ele consegue ver ao longe alguma coisa de Deus, algum vestígio, um louvor. Sabe? Tem louvores que tocam tanto, faz tanto sucesso, que aí vem o desviado que é dono de um bar, e bota no bar para tocar ali, e alguém vai, leva para um posto de gasolina, bota num paredão de som, toca, aí depois rapidamente desliga. Essa pessoa, ela sente saudade do Senhor, porque ela está amando as coisas do mundo. Entende o que é amar as coisas do mundo agora, que a Bíblia diz? É você viver uma vida, tentando viver uma vida perfeita nessa terra e se afastando da perfeição de Deus em você. Sabe, você tenta viver uma vida perfeita nessa terra, uma felicidade mentirosa, falsa, aonde de fato não há amor, ninguém te respeita, você não respeita ninguém. Não, o respeito das pessoas que hoje têm, que estão fora da presença de Deus é apenas com relação a sexo, com relação à sexualidade, à sexualização, com relação à bebedeira, à orgia. Pode ver, povo de Deus. Veja, observe você mesmo, tenha cuidado em ver essas coisas. Sim, é uma realidade. Veja, a pessoa quando se afasta de Deus, a primeira coisa que ela faz é cortar o vínculo com as coisas do Senhor. E ao mesmo tempo que ela tenta cortar o vínculo, ela tenta provar que de fato está bem. Não, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia. Aí sabe, existem aqueles argumentos tão fracos que não se sustentam. Ele diz assim, você não pode julgar. Sim, todo mundo julga todo mundo. Pela palavra de Deus, esse é certo fazer. Ok? Se você sai no meio da rua, você vai julgar alguém. Se alguém se veste, você vai julgar alguém. Se alguém fala alguma coisa, você vai julgar alguém. Agora, na hora que fala a respeito da salvação, a respeito da palavra, a pessoa parece que cresce. Ele diz, não, você não pode julgar. Sabe, povo de Deus? As pessoas, elas confundem as coisas e fazem aquilo, e ao tempo que se falam para mostrar para ela que ela de fato está amando as coisas do mundo e aborrecendo as coisas de Deus, quando faz isso, ela se sente grande e diz, não, você não pode julgar. Porque Jesus não julgou ninguém. Aí pega versículo da Bíblia isolado, sabe? Para tentar recuperar o fôlego e mostrar que está tudo bem com ela ou com ele. Veja, o versículo da palavra, não sou eu que digo, 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, não ame o mundo. Amar o mundo é desejar estar no meio das coisas, praticando aquilo que a Bíblia diz que não é para você praticar. Essa é a verdade, povo de Deus. Amar as coisas do mundo não é só você dizer, não, eu estou aqui, está tudo bem. Não é isso. E a Bíblia não diz amar a terra. Porque amar a terra são coisas de Deus. São coisas distintas. A terra e o mundo são coisas distintas. Entenda, a terra é o globo onde Deus criou todas as coisas.
onde tem árvores, cachoeiras, animais, uma paisagem, um lugar tranquilo. Sabe? Isso é a terra. Agora, o mundo são as coisas existentes através do pecado e do diabo nesse local que nós vivemos chamar de terra. Então veja, não ame o mundo, ou seja, não dê interesse, desejo pelas coisas. Existem pessoas que se dizem cristãs, se dizem cristãos, e que elas têm tanto desejo das coisas do mundo, nossa, que parece que o cheiro do cigarro atrai a pessoa, parece que o cheiro da bebida atrai a pessoa, ela não consegue ver que ela de fato já está sendo dominada por espíritos malignos e ela ama aquilo. Já viu pessoas que falam assim, não, eu bebo porque eu gosto. Essa pessoa está amando o mundo, ela gosta, ela tem desejo em beber, tendo interesse do seu coração, melhor, ter a firmeza no seu coração e no seu espírito, porque todas as pessoas sabem disso, que beber é desaprovado pelo Senhor, não importa a religião, não importa a doutrina, a pessoa sabe, dentro dela ela sabe, mas ela diz, não, eu gosto do gosto da bebida, sabe? Isso é amar ao mundo. Agora veja, a Bíblia diz assim, nem o que nele há, uau, já tem o mundo, agora ainda tem mais uma coisa dentro do mundo. Sim, a coisa dentro do mundo. Aí diz assim, se alguém ama o mundo, ou seja, se tem desejo pelas coisas do mundo, se tem carinho e respeito por essas coisas, o amor do Pai não está nele. Veja, não sou eu que digo. É a palavra, o amor de Deus. Mas sabe as pessoas desviadas? Estou falando com desviados. Sim, não adianta, se afastado, você é desviado. Estou falando também com um cristão, que diz que a cristão está na igreja. Não vá para o mundo, irmão. Isso lá não tem nada bom. Eu conheço pastores que estavam na igreja pregando e hoje estão tocando num barzinho. Ouça, amar o mundo, amar os prazeres do mundo. A Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Ele pode e ela pode falar o que ela quiser. É apenas argumentos vazios soltados no vento. Ela sabe disso e ele sabe disso. Você, talvez, que esteja desviado, sabe disso. Sabe, os seus argumentos são para tentar lhe proteger no seu próprio erro, no seu próprio pecado. Mas entenda, o amor de Deus não estará em você. Se o amor de Deus não está em você, significa dizer que Deus, que é amor, não está com você e nem em você. Você está sozinha e sozinho. É assim mesmo. É pela palavra, não adianta a gente ter rodeio e dizer, não, Deus vai te encontrar, amadas, amados. Não, não, não. Há uma realidade e você deve ver a realidade, ok? A palavra de Deus diz assim também, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo. Uau! Veja, a cobiça da carne. Você sabe o que é cobiça? Em outra tradução vai dizer a consciência da carne. Ou seja, a cobiça é o desejo. Não é como você assar uma carne boa, sabe, uma picanha, você ir atrás de um patinho, de, sei lá, você comer um bife. Não é essa carne. A cobiça é desejo pela vontade da carne. Sabe, por você estar no meio da prostituição, você viver no meio... Sabe, entenda isso. Diz um ditado que você sabe muito bem disso, me diga com quem tu andas, eu direi quem você é. Mas quando se trata do pecado, ninguém quer esse ditado. Sabe, a pessoa que vive no meio de pornografia é um pornográfico. Não adianta você fugir disso. Sabe, você usa muito o seu celular, suas redes sociais, para se prostituir com seus próprios olhos. Se tem uma pornografia, isso é cobiça da carne. A cobiça da carne é um desejo ardente, sabe? Por coisas erradas. É um desejo ardente por você viver as coisas do mundo, que é uma bebida, uma prostituição. Isso é a cobiça. É o desejo ardente por isso. Veja, a Bíblia também diz assim, a cobiça dos olhos. Meu Deus, é o desejo que tem nos seus olhos. É o desejo de você ver coisas erradas. Sabe, alguém passa próximo de você e você sabe que não deve olhar, e você sabe que não deveria ver, mas você continua olhando, ou você tira a visão, os olhos, e volta novamente. Uou, povo de Deus! Essa é a cobiça dos olhos, é o desejo por estar olhando coisas erradas. Sabe, tem pessoas que passam o dia inteiro, a tarde toda, vendo cada coisa nas redes sociais. Meu Deus! Acreditando que elas são alimentadas de alguma forma. Sim, você está sendo alimentado, mas da cobiça dos olhos. É uma realidade. Você não pode viver fora dessa realidade, povo de Deus. Nós não temos mais tempo para esse evangelhozinho. Ah, Jesus vai fazer... Oh, povo de Deus!
Veja, analise a Bíblia, Apocalipse, analise a palavra e as expressões da palavra e veja o que está acontecendo no nosso país e nos países vizinhos e fora dos países vizinhos ao redor desta terra. Veja em todos os países o que está acontecendo. Você deve se alinhar a Deus ou não. É momento agora de você começar a ter reflexão e ser confrontado pela palavra. Talvez você não goste de ser confrontado. Ninguém gosta. Mas quando é confrontado pela palavra, você é confrontado pelo próprio Jesus Cristo. Significa dizer que ele está tentando te trazer salvação, trazer mais perto dele. Então entenda, povo de Deus, a cobiça dos olhos é o desejo, sabe, ardente de você ver coisas erradas. Você não consegue olhar para uma pessoa sem olhar em pensamento de desejo pecaminoso. Você não consegue ver alguém, ou você quer mostrar para as pessoas como está você, o seu corpo externo e o seu corpo interno espiritual está como um sepulcro caiado, como diz a Bíblia, putrefo, sabe, podre. Você por fora está bonito ou bonita e por dentro você está podre. Uau! É assim mesmo, povo de Deus. As pessoas hoje querem viver de aparências e as aparências que as pessoas têm não levam a felicidade aos seus corações. A pessoa continua em solidão, em desespero e continua bebendo, tendo seus amigos e amigas da bebedeira, sim, da farra, da orgia, da prostituição, mas quando se deparam sozinhos e sozinhos, eles e elas sabem que por dentro está tudo arruinado, podre, e ela tenta viver a vida, tentando achar uma solução, uma saída naquelas coisas que estão vivendo, para tentar tampar o buraco da solidão. Sabe, não viva assim, povo de Deus. Viva pela palavra de Deus. A cobiça dos olhos, ou seja, o desejo ardente. Primeiro foi a cobiça da carne, o desejo da carne. Agora o desejo dos olhos. Agora veja como é a realidade. As pessoas, elas não têm o seu emprego, as suas coisas para ajudar o próximo. Elas têm para elas, primeiro eu, sempre eu, depois se sobrar alguém, se der, eu ajudo. Se não der, eu quero que cada um se vire. Sabe aquela história de a pessoa não é aleijada, tem 2 braços, tem 2 pernas, ela não vê a situação espiritual da família, ela não consegue ver o aprisionamento dos espíritos malignos que aprisiona aquela pessoa, ela não consegue ajudar, porque tudo que ela tem é dela. Veja o que a Bíblia diz. A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Já viu aquela pessoa que quer ostentar um carro, quer ostentar uma casa, quer ostentar uma vida, quer ostentar uma roupa? Ela vive comprando roupas e se endividando, compra um cartão de crédito e se endivida, aí faz um cheque especial, meu Deus, se endivida de novo, e aí pede para alguém. Não é para ajudar. Se ela estivesse tentando ajudar, tentando fazer isso para ajudar uma pessoa, tudo bem, era entendível. Mas ela quer fazer isso para, no próximo final de semana, ela ir para festa, para praia, com aquela roupa nova, e ela quer... Povo de Deus, a palavra de Deus diz que você tem que se afastar dessas coisas. A ostentação dos bens. Sabe, que é ostentar as coisas, quer mostrar aquilo que não pode pagar. Já viu essa? As pessoas querem ter as coisas que não podem ter. Então, entenda, povo de Deus, amar ao mundo é desejar essas coisas. A pessoa diz, não, mas você não, você é filho de Deus. Deus te deu o melhor da terra. Peraí, da terra, não do mundo. Você tem que desfrutar o melhor da terra, não do mundo. Deus nunca disse que te daria o melhor deste mundo. Ele disse que te daria o melhor da terra. Quando ele fala da terra, é a sustentabilidade, é a sustentação que você terá através das coisas boas que a terra oferece, e não que o mundo te oferece. Mas nós estamos falando de ostentação. Ostentar aquilo que não pode, ostentar aquilo que não era para ser. A pessoa nunca olha para o próximo, a pessoa nunca olha para alguém, a pessoa está mais ocupada em viajar do que ajudar o próprio familiar que está passando por necessidade. A pessoa está mais enganjada nas coisas dessa terra e sair com um bando de amigos que chamam de amigo. Sabe, rodando para um lado e para o outro e, oh Deus. Então, entenda, povo de Deus, a ostentação dos bens pela palavra é abominável ao Senhor. É errado. Tente não viver sua vida em ostentações. O que você faz é seu direito. O que você faz é da sua vida, não é da minha. O que você diz respeito à sua própria palavra e estrutura.
a sua própria educação, aquilo que você crê, e tudo bem com relação a isso? Se eu vivo uma vida de cobiça da carne, eu pagarei perante o Senhor. Se eu vivo uma vida de cobiça dos olhos, eu pagarei diante do Senhor. E se eu vivo uma vida de ostentação dos meus bens, eu pagarei diante do Senhor. Veja, a Bíblia diz assim, essa ostentação do bem, dos bens, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, não provém de Deus, que é o Pai. Não provém dele, provém do mundo. Lembra do mundo, a diferença do mundo para a terra? É isso mesmo. Então veja, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre na presença do Senhor? Você quer permanecer para sempre em sua vida? Você quer ter essa vida aqui nessa terra e passar para a eternidade com vida em Jesus? Ouça o que a palavra de Deus está te mostrando. Não sou eu. Eu estou apenas replicando, repassando para você. Então, observe, povo de Deus, amar o mundo é você odiar o amor do Pai. Ostentar os bens é você provar que não é humilde perante Jesus. Entende agora? Você ter a cobiça da carne é porque você não tem desejos algum espiritual no seu espírito. Você quer ter desejos pela carne? O desejos ou a cobiça dos olhos significa dizer que os olhos espirituais do seu coração, como diz a Bíblia, estão apagados. Você precisa acender os seus olhos espirituais pela palavra. É a palavra que é luz. É Jesus que te traz a luz, porque ele é a própria luz. Então, se você ama as coisas do mundo, você pode ter certeza que você está longe do amor do Pai. Porque o amor do mundo é um enfrentamento contra o amor do Pai. Mesmo que você diga que é cristão, vai para a igreja, dizimista e blá, blá, blá. Nada disso resolve, só são palavras. O evangelho se prova com ações e não com palavra. Não é o quanto eu falo, não é o quanto eu digo, não é o quanto eu mostro para mim mesmo, sabe aquela história? Mostre para você mesmo, prove para você, você é melhor. Isso não é o evangelho. O evangelho é demonstrado pelo poder de Deus, que sai de você e toca nas pessoas, em cura, em libertação, em ajuda financeira, ajuda ao órfão, a viúva e os necessitados em suas tribulações. Isso é evangelho. Você chega com a palavra, mas você chega com ajuda. Já vi pessoas falar coisas absurdas. Eu não vou ajudar esse vagabundo, ajudar essa vagabunda, por que não vai trabalhar? Oh, sabe, povo de Deus? A pessoa nem sabe o que é evangelho, ela fala do que o mundo fala. A palavra dela é própria do mundo. Cuidado com as coisas que você fala. Eu devo ter cuidado com aquilo que eu falo, porque tudo que eu falo é registrado, é muito registrado no reino espiritual. É bem registrado no reino espiritual, tanto divino quanto satânico. Então, povo de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas é você aborrecer o amor ao mundo. Lembra do que é o amor? Desejos. Sabe, a ostentação dos bens, ela não te garante a autoridade de Deus. A ostentação dos bens não te dá a paz de Cristo no teu coração. A ostentação dos bens não prova que você é um cristão ou uma cristã. Prova apenas que você está lutando por alguma coisa. Que você está correndo atrás de alguma coisa. Amar a Deus é aborrecer o amor ao mundo. Por isso que o amor espiritual que vem de Deus te tira do mundo, te tira te separa dessa tentativa de você demonstrar amor ao mundo, às coisas do mundo, ao pecado e à pecaminosidade. O amor a Deus te preserva para a eternidade. O amor ao mundo te tenta te defender. Eu sou cristão, eu sou cristã. Sabe? Todas as pessoas, escute, todas as pessoas desviadas, elas acreditam que só são afastadas. E diz assim, não, eu que me afastei da igreja, Deus não se afastou de mim. Sabe? Palavra solta, vazia, que nem ela mesma entende o que está falando. Entenda, se o amor de Deus não está em você, é impossível você de fato agradar a Jesus, agradar o Espírito Santo, agradar a Deus, viver uma vida cristã. Agora, se você vive o amor do mundo, o mundo vai te amar. É Jesus que fala. Quando você começa a amar as coisas do mundo, o mundo te respeita.
Quando você começa a amar as coisas de Deus, o mundo te aborrece. Sabe, eu encontrei muitos pastores e pastoras que ficaram na jornada pelo percurso. Sabe por quê? Porque começaram a amar as coisas do mundo, porque as coisas de Deus estavam aparentemente difíceis. E começaram a ir para uma situação mais confortável nessa terra, mais confortável para o mundo, onde as pessoas começavam a aplaudir, as pessoas começavam a ver as visualizações, sabe, das redes sociais, elas começavam a chamar a pessoa para aniversários, para casamentos, e ela começou a amar as coisas do mundo. A Bíblia diz que se você ama as coisas do mundo, acima do amor de Deus que está em você, ou pelo menos era para estar, você aborrece a Deus, porque não tem como de fato adorar ou servir a dois deuses, dois senhores, o mundo e a Deus. Você irá aborrecer um, você pode dizer que você é quem você quiser. Você foi ungido e consagrado lá, sei lá na Rua Azusa, onde teve um movimento. Você foi consagrado, você é um profeta. A ostentação dos bens quebra o que você está falando. Você pode ser consagrado, sei lá, já para o quê? Sabe, porque no Brasil tem essa história. Eu sou o apóstolo número 120 e tanto do apóstolo não sei quem. Sabe, é tanta regrazinha. Você pode ser o primeiro apóstolo depois de Pedro. Isso não importa. Se você quer ostentar seus bens, você quebrou a palavra de Deus no seu coração. Se você ama as coisas do mundo, você quebrou as coisas de Deus no seu coração. Não se engane, povo de Deus. Desviado é desviado. Afastado é desviado. Porque quem se afasta se desvia. Entende? Pare de falar palavras que o mundo te oferece e você aceita para tentar se defender do seu próprio erro. Quem erra deve se consertar. E se conserta pela palavra, aceitando a Jesus, reconciliando-se com Deus, voltando-se para Deus, buscando o Senhor, mudando a vida, porque senão algo pode ficar pior para a sua vida. Não permita algo ficar pior do que já está. Não permita que algo fique ruim, pior do que já está. Deixe o amor de Deus invadir seu coração. Viva no amor do Pai e não viva no amor ao mundo. Deseje as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Não viva na ostentação dos bens, povo de Deus. Não viva com a consciência, e como fala aqui, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. Não viva na cobiça das coisas. Deixe Deus guiar o seu coração. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus guiar o seu amor. O amor de Deus em seu coração é o suficiente. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.